Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Obed-Edom, presbítero, e volto aqui para a ministração de mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a lição número 11 da revista CPAD, onde o comentarista da lição é o pastor Douglas Batista, do Distrito Federal, Assembleia de Deus do Distrito Federal. Hoje a lição é número 11, datada para 14 de junho de 2020. É o segundo domingo de junho, dia que se comemora o Dia do Pastor, né? Então a gente quer parabenizar todos os pastores, né? Que o Senhor abençoe e guarde todos os pastores que estão na frente para apacentar a igreja do Senhor. O título da lição de hoje, meus queridos, traz assim, atributos da unidade da fé. Humildade, mansidão e longanimidade. Este é o título de hoje que nós vamos trabalhar, né? O título da nossa revista traz assim: a igreja eleita. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nessa lição estudaremos acerca da unidade da igreja, o corpo de Cristo. Nesta breve exposição responderemos algumas perguntas que são dúvida de muitas pessoas. Por que há tantas denominações? O título da lição fala sobre unidade da fé, unidade da igreja, né? Então, muitas pessoas elas têm dúvida. Por que existe tantas denominações, né? Por que existe tantas denominações? Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Quadrangular, Casa da Bênção, Deus e Amor, Universal, e por aí vai as igrejas, né? Então muitas pessoas perguntam por que não é uma só igreja como a Igreja Católica, né? Então nós vamos explicar o porquê disso, né? A igreja evangélica é desunida? A igreja evangélica é desunida? Elencaremos os inimigos da unidade da igreja. Elencaremos, ou colocaremos em destaques, os inimigos da unidade da igreja. E por fim, explicitaremos 3 virtudes indispensáveis para a preservação da unidade do corpo de Cristo. Primeiramente, a gente vai falar sobre a unidade da igreja. A unidade da igreja. O textuário da lição traz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios 4 e 1. Aqui fala sobre dignidade e o rogo. O rogo é súplica, oração com veemência, com diligência. O rogo, né? Uma súplica, um pedido. Rogo, pois eu, é Paulo falando, né? Rogo, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Efésios 4 e 1. Eu tinha dito que nós íamos mexer primeiro com a unidade da igreja, mas vamos mexer primeiro com vamos trabalhar primeiro o textuário, né? A proposta da lição
é apresentar virtudes que cooperam para a saúde espiritual da igreja. Essas virtudes são humildade, mansidão e longanimidade. Assim como existem qualidades que promovem união, o contrário, infelizmente, também é verdadeiro. Há inimigos altamente perigosos para o bem-estar da Igreja de Deus. Eles disseminam discórdia, separação e divisão no meio do povo de Deus. O apóstolo Paulo expõe com clareza os três principais inimigos da unidade da igreja. Lá em 1 Coríntios, vamos abrir em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, está aqui. A unidade dos membros do corpo. Vai falar sobre os inimigos da unidade da igreja: a desigualdade, o descontentamento e o desprezo. São três pontos principais que falam sobre os inimigos da unidade da igreja. O primeiro é a desigualdade. Vejamos o que está escrito lá no 1 Coríntios 12, e versículo 12 até o 13. A unidade dos membros do corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então vemos aí, irmãos, que nem todos em personalidade somos iguais, mas na igreja militante, a igreja que ainda está aqui na terra, porque na outra aula eu disse sobre duas igrejas, a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja triunfante foi todos os crentes que já estão na glória com o Senhor. Então é a mesma igreja, só que já está em outra dimensão de vida. E a igreja que nós estamos se referindo agora no momento é a igreja atuante, a igreja militante, né? Então, embora tenhamos diferenças entre o nosso chamado, nem todos são iguais dentro da igreja. Uns foram chamados para cantar, louvar a Deus com graça, e outros foram chamados para evangelizar, e outros foram chamados para evangelizar na praça. Então, muitas das vezes, vemos algum irmão que se propõe e faz muito bem e faz com satisfação algum tipo de evangelização na praça, e então nós vemos alguns erros e queremos criticar. Não pode ser, porque isso é um inimigo também para um inimigo para a unidade da igreja. Se Deus chamou aquela pessoa para ser um evangelista daquela maneira, quem somos nós para reprovar e criticar, né? Então, temos aí 1 Coríntios 12 ao 13, que fala sobre os membros do corpo de Cristo, né? A unidade dos membros do corpo de Cristo. Então deve ser, todos temos bebido de um mesmo Espírito, né? Aqui está escrito assim: de todos temos bebido de um Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está naquele que louva a Deus, está naquele que intercede a Deus pelos missionários, está na vida daqueles que evangeliza nos hospitais, que ora pelos enfermos. É o mesmo Espírito. Então,
É um inimigo quando a gente começa a se achar melhor um do que o outro, né? Vamos continuar aqui. O outro inimigo é o descontentamento. Descontentamento. Isso é um grande inimigo para a unidade da igreja de Deus. O descontentamento. É aquele irmão que, se não me deixar pregar, eu não volto mais para essa igreja. E vive descontente dentro daquela igreja. A Bíblia diz que devemos estar debaixo da autoridade espiritual. E essa autoridade espiritual é o nosso pastor, né? Então, nós temos que se considerar um servo inútil, fazer as coisas, todas as coisas, mas se considerar um servo inútil, né? A obra é de Deus, não é nossa, não é do pastor. A obra é de Deus, a igreja é dele e ele é o proprietário da igreja. Então, quem somos nós para estarmos com descontentamento, reprovando e murmurando? A Bíblia diz que o murmurador que a murmuração é como um pecado de feitiçaria, é um pecado. Então, às vezes as orações não são respondidas porque estamos murmurando com uma ordem, uma direção que a nossa liderança deu, né? Preste atenção, é um inimigo grande na obra de Deus, o fator do descontentamento do crente dentro da unidade. Não pode. Não, vamos lá ver em 1 Coríntios 12, 14 até o 20. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Olha aí, não é um só membro, é muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Veja bem, o pé ele está numa posição de segurar a estrutura da casa. É como se fosse uma coluna. Então, muitas das vezes a pessoa ela não aparece, o crente dentro da igreja, ele não aparece na ministração da pregação, do louvor, mas é ele que arruma as cadeiras, ele que dá uma palavra de consolo para aquele crente que está desapercebido do perigo, ou está desanimado na fé. É um crente que não aparece, mas eles são colunas no templo de Deus. Então, às vezes, a pessoa está descontente, né? Não me dá a oportunidade, eu não sou ninguém aqui dentro, então eu não vou mais na igreja. E muitos deles até se desviam. Muitos deles até se desviam por fraqueza, né? Então, no decorrer da lição, a gente vai mostrar que devemos ser idôneos e não meninos na fé. Idôneos, maturidade. A lição vai levar-nos também a falar um pouco sobre maturidade cristã. Então temos aí o descontentamento, né? Eu estava lendo aqui. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Então veja bem, ninguém fica elogiando as orelhas de alguém, não é verdade? Sempre quer elogiar os olhos, né? Os olhos. Mas as orelhas precisam das orelhas ou não? O corpo precisa das orelhas, não é não? O espírito de discernir dentro da igreja, não é? Espírito de ouvir e discernir aquilo que está sendo pregado, aquilo que, né? Então sempre tem alguma finalidade os membros da igreja diferenciados. Então tem o inimigo do descontentamento, né? Eu não sou isso, então eu não fico alegre, não fico satisfeito, né? Vamos continuar aqui. O desprezo. Então, 1 Coríntios também 12, do 21 ao 28. Vou ler alguns versículos. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. E nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Veja bem, se você está dentro do corpo de Cristo, eu e você, se estamos dentro do corpo de Cristo, bebemos do mesmo Espírito. E o cabeça desse corpo chama Senhor Jesus Cristo, né? Então, como que a gente pode ficar desprezando o nosso outro irmão que faz
parte do mesmo corpo. Então, então o desprezo é um inimigo da unidade da igreja. É um inimigo da unidade da igreja. Né? Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado um com os outros. A Bíblia fala, meus irmãos, que o corpo é bem ajustado e é harmonioso. O corpo é harmonioso e bem ajustado, né? Então, vamos continuar. Vamos continuar aqui na nossa lição. O texto áureo, vamos trabalhar o texto áureo. Já falei algumas coisas sobre unidade. Vamos falar agora vamos trabalhar um pouco mais no texto áureo. O texto áureo diz assim: rogo, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Efésios 4:1. Podemos dividir o texto áureo em duas partes. Primeiro, a súplica, está escrito rogo-vos, o Paulo orando pelos efésios. A súplica. Você suplica a Deus? Suplica. Suplicar é clamar, é pedir com veemência, é pedir com muita diligência, né? A súplica. Rogo vós, os 3 primeiros capítulos da carta aos Efésios são de cunhos doutrinários, nós já estudamos isso. Paulo expõe a graça de Deus, as riquezas em Cristo, a obra da salvação e o mistério de Deus. Nos capítulos 4 e 6, o apóstolo faz um apelo à prática apresentando os deveres e responsabilidade que temos em Jesus. Efésios 4:1. Efésios 4:1. Está escrito assim: rogo, pois, tal, é o nosso texto áureo, né? Andar de modo digno, né? Andar de modo digno. Diz que o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ter integralidade, ser íntegro, irrepreensível, que governa bem a sua casa, né? Como pode um homem ou uma mulher querer fazer as coisas de Deus se dentro da sua própria casa ela não governa bem, né? Então deve-se começar em casa. Andar de modo digno, porque estamos rodeados de uma tão grande testemunhas que nos olha, nos observa. Nós devemos ser luz para ser colocado em um lugar, diz a Bíblia que é para colocar num lugar o lugar de destaque, o velador, para que ilumine aqueles que estão nas trevas. Eu e você, fomos chamados para o reino da luz, tirado do reino das trevas para o reino da luz. Não é? Então, o andar de modo digno, andar em pureza. Está dizendo assim, Efésios 4:17, diz assim, deixa eu pegar aqui, 4:17. Efésios 4:17. Eu digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Então, pureza, né? Pureza. Andar em harmonia, 5:19, capítulo 5, versículo 19 de Efésios, está escrito assim, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aqui está falando, meus queridos, de comunhão. Comunhão. Não tem escrito lá, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em harmonia. Existe até alguém que
que falam, não é viver em união, mas em união, né? O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A comunhão, a comunhão, no grego ele é trazido a nós como uma palavra de koinonia. Koinonia no grego é comunhão, né? Vamos lá, vamos andando. Andar em vitória, andar em vitória. Efésios 6:10, andar em vitória. Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, meus queridos, andar em vitória. Em Romanos, para andar em vitória, você precisa se revestir do Senhor Jesus, para você não se ficar preocupado com as concupiscências da carne. Vamos ver em Romanos. Romanos está escrito assim. Romanos 14, 13 e 14. Romanos 13 e 14. Vamos ver o que está escrito lá em Romanos 13 e 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Então, se está falando para se revestir do Senhor Jesus Cristo, você já foi vestido. Uma vez que você veio para o Evangelho, aceitou Jesus como seu único e Salvador Jesus Cristo, você vestiu as roupas nupciais, as roupas espirituais do Senhor. Tá? Então, ele está o Paulo falando aos romanos, aqui ele está dizendo, mas revesti-vos do Senhor, que é vestir de novo por cima, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências. Tem pessoas que não têm domínio próprio. Por quê? Porque não está revestido de Cristo. Se você se revestir de Cristo, você não se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Deus nos alistou para uma guerra, para a briga contra as hostes infernais. Diz que a nossa briga não é contra a carne e nem o sangue, mas contra as potestades que existem nas regiões celestiais. Nós somos o soldado e o Senhor Jesus é o nosso general, né? É o nosso general. Vamos continuar aqui, meus queridos. Vamos para a verdade prática agora, né? Verdade prática tá assim: a unidade da igreja, depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, coloque em evidência, coloque em destaque, enfatizem, né? Foquem nisso, né? A unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Né? Então, vamos trabalhar agora na verdade prática. Com a finalidade de ampliar a lição exposta na verdade prática, podemos recorrer a alguns textos bíblicos. Efésios 4:3, vamos ver. Efésios 4:3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Como é isso? Guardar a unidade do Espírito. Quando eu falo você, eu estou falando comigo. Eu sou igualzinho a você. Sou um ser humano igualzinho a você. Quando nós, então é melhor assim. Quando nós, né, se comportamos bem nos caminhos do Senhor, né? Temos o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então estamos guardando a unidade do Espírito. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o seu relacionamento com Deus. É isso que está dizendo nesse versículo aqui. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então,
A unidade do Espírito é vinculado à paz. A paz significa segurança, né? Segurança. Exprime aqui o sentido de que a unidade vivida pela igreja deve ser vista e conhecida pelo mundo. Onde você passar, você dá testemunho de um cristão. É isso que está dizendo nesse versículo, né? Então, os efésios, judeus e gentios, deviam deixar suas diferenças de lado e viverem harmoniosamente. Isso é Paulo doutrinando a igreja em Éfeso, né? No lugar aos Efésios. Ele estava doutrinando, ensinando aqueles crentes ali, dando testemunho da obra de Deus em suas vidas. Então a gente tem que estar sempre preparado para responder com mansidão a razão da nossa fé. A razão da nossa fé, né? Em Atos 2, 46 e 47 está escrito assim: E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Então, aonde você chega como cristão, aonde eu chego como cristão, deve se irradiar a luz, não deve ser aquele cristão iracundo, ele fala a paz do Senhor para um e para outro boa noite, né? Como se a paz só fosse dele. Não é. Diz que se você dá a paz para alguém, se ele não aceitar, a paz volta para você em dobro. Então não pode ter assim, usar acepção de pessoas, né? Se tem dois crentes e um que não é crente, fala a paz do Senhor para todos e põe aquele descrente, aquela pessoa que não é crente, não é evangélico, o não crente, põe ele no mesmo nível. Se ele não aceitar a paz volta para você. Então, caindo na graça de todo o povo, quer dizer assim, ele é crente, mas nunca vi um crente tão legal, tão bom, tão amável, tão terno quanto é este crente. Não é chato, né? Quando ele chega, ele consegue ficar no meio, mas sem se contaminar. O crente deve estar dentro, no mundo, como se ele tivesse um grande oceano, num barco. A água do oceano nunca deve entrar no barco, né? Nunca deve entrar no barco. Ele deve influenciar o mundo, não o mundo influenciar ele. Então, aqui o versículo fala: e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Olha a obra do Espírito Santo. Diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nós só temos que dar o testemunho de um bom cristão. Não é? Vamos continuar aqui, meus queridos. A igreja era um modelo para a sociedade. A igreja era um modelo para a sociedade. Um exemplo de fraternidade, união e espiritualidade. Certo, a igreja era um modelo para a sociedade, um exemplo de fraternidade, união e espiritualidade. Então, nós, igreja do Senhor, devemos fazer a diferença. A diferença. Eu vou naquela igreja porque quando eu chego lá, me sinto bem, eu sinto uma paz, eu vejo a harmonia dos irmãos, eu vejo a comunhão dos irmãos e eu vou voltar lá. E aí o Espírito Santo vai convencendo aquela pessoa até que o martelo do Senhor quebra a pedra do coração. Não é assim que está escrito? Que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha, mas também tem a nossa colaboração na unidade da igreja, na comunhão um com o outro, né? Um com o outro. Vamos continuar, meu Deus. Meus irmãos, graças a Deus, né? O nosso ponto central da lição, né? As igrejas evangélicas, a genuína unidade da igreja é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade de cada crente. A genuína unidade da igreja é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade de cada crente. Quer dizer, nós vamos explicar cada um desses aí, a humildade, mansidão e longanimidade.
Mas antes disso, a gente vai comentar também aqui que muitas das vezes a gente usa assim, falar sobre lá o texto escrito lá em Gálatas 5:22, que diz assim, os frutos do Espírito. Então aí está errado, não é colocar no plural, é singular. O fruto, está escrito assim, o fruto do Espírito é amor, e por aí vai, são 9, tem lá. Nós vamos trabalhar nesta lição apenas 3, que é a humildade, mansidão e longanimidade, né? Pode ver aí, a mansidão também nos remete para a paciência, a longanimidade, né? Então vamos trabalhar esses aí. Superficial. As igrejas evangélicas são acusadas de serem desunidas, dado ao grande número de denominações. Mas essa suposta desunião, levantada por esta questão em particular, é superficial e secundária. Então vemos assim, meus irmãos, se dissermos assim, todos os crentes que crêem em Jesus, que espera a vinda do Senhor, passem para um lado, e os outros que não conhecem, não acreditam, ficam para outro lado. Então aí vai se revelar a igreja militante, a igreja atuante. Não importa a população, não importa o que dizem de nós, não importa. Uns estão na Assembleia de Deus, né? Nós temos os nossos costumes, a nossa liturgia, né? O nosso jeito de servir a Deus. Mas o crente que está na igreja Deus é Amor, ele está no mesmo corpo. Então as pessoas vão tudo para um lado, se junta toda Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista e aqueles. Então há aí uma divisão nítida e clara que explica que não há essa desunião, que querem dizer que a Assembleia não é a mesma igreja da quadrangular. Todas é a mesma igreja, só tem os costumes, né? Forma de governo da igreja, que são questões relacionadas como modo de batismo, dons espirituais e mecânica da salvação. Então, a igreja invisível. Então, a igreja invisível é aquela que a gente não vê a olho nu, mas ela existe e está dentro da igreja. Ela está dentro da igreja batista, presbiteriana, Assembleia de Deus. Ela existe, ela é invisível, mas ela existe. E ela é chamada de igreja militante, igreja atuante. Aquela igreja, aquela parte da igreja que é a mesma igreja. Eu quero frisar bem isso. É a mesma igreja, só que ela está já no céu. Aqueles que já morreram, que já passaram para o Senhor. Então, esta igreja é a igreja triunfante, mas é a mesma igreja. Uma parte está aqui na terra ainda e a outra parte está na glória, mas é a mesma igreja. Então, as igrejas que estão aqui misturadas com as organizações, as placas, né? Ela está aqui, chama igreja atuante militante. Isso a gente falou na aula passada, né? Vamos continuar aqui, meus queridos, no primeiro tópico que diz assim. No primeiro tópico diz assim: para haver humildade, para haver unidade é preciso humildade, né? Parece que até rimou aí. Para haver unidade é preciso humildade. Mas o que vem a ser humildade? Vamos falar um pouco da definição do que é humildade, de onde veio isso, e depois o que é humildade como virtude dentro do corpo de Cristo, né? É isso que a gente vai discorrer hoje, né? Sobre humildade, que é uma faceta do fruto do Espírito, né? Então, aprendemos que o fruto é um só, mas tem diversas facetas, né? Quando a gente vai lá em Gálatas 5:22, vamos ver aqui, que fala que Gálatas
5 e 22. Vamos abrir aqui. Vamos ler direitinho. Gálatas 5 e 22. Onde diz que... Está aqui. Mas, olha lá. Mas o fruto do Espírito. Está lá bem nítido, olha. Isso vocês não vão errar mais. Não vão errar mais. Eu estou falando não para professores aqui. Neste caso aqui, os professores sempre prestam atenção nisso que está aqui e ensinam assim. E eu também vou ensinar assim, como um professor também, quero frisar isto, para que os crentes que vão ouvir, e os que não são crentes também, né, vamos aprender a palavra direitinho aí, ó. Mas o fruto do Espírito é o fruto, um fruto só. A gente tem o costume de simbolizar esse versículo assim, como se fosse uma tangerina, uma mexerica que tem vários gomos e cada gomo representa as virtudes cristãs, as virtudes, as facetas. Então, as facetas são caridade ou amor, né? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, né? Temperança, temperamento, domínio próprio, né? Vamos continuar, meus queridos, vamos continuar. O relógio está andando e a gente precisa passar a lição hoje. Então, de onde vem essa palavra humildade? A origem da palavra humildade vem da palavra humilis, provém de humus, que designava em latim tudo que estava perto do solo, ou por extensão do sentido, tudo que estivesse embaixo. Servia para qualificar pessoas, animais e plantas. Daí a palavra humanidade. Então, aquilo que a minhoca, o dejeto da minhoca chama-se humus. O que é? Ela come terra e faz a terra, né? E defeca a terra. Então, para que a gente entenda que a gente somos pó. E o orgulho não é da característica de Deus, é da característica do diabo. Ele se orgulhou, ele estava num lugar de grande riqueza e ele se orgulhou, né? E então ele foi jogado do céu abaixo, né, e expulso do céu, né? O orgulho é do diabo. Mas a Bíblia diz, e o Senhor Jesus que falou isso, né? Ele falou assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, né? Então, meus queridos, vamos conferir isso para ver se eu não estou falando Sermão do Monte, né? Tá lá em Mateus, né? Mateus. Mateus. Vamos conferir para ver se eu não estou falando cinco e 9. Bom, depois eu acho. Agora eu volto aqui e falo sobre essa palavra, que é: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Eu tenho... Então, nós estávamos falando sobre humildade. Vamos continuar, depois eu volto aqui para acertar isso aqui. Humildade, né? Então, a humildade contrasta com o sentimento de qualquer elevação. O verdadeiro humilde
não se eleva e omite que é humilde. Ele não quer se aparecer, né? Ele é humilde, mas não quer se aparecer que é humilde, nada. Ele é tranquilo, é moderado. O padrão é o ser moderado, moderado, né? Nem muito para baixo e nem muito elevado. É médio, é moderado, humildade com moderação, né? Então, humildade deve ser a condição do nosso ser. Olha só, a humildade deve ser a condição do nosso ser. Condição para ser humilde. Romanos 12, 12 e 16. Condição para ser humilde. E existe condição para ser humilde? Vamos ver aqui. Romanos 12 e 16. Sede unânimes entre vós. Quer dizer, concorde entre vós para ser humilde. Olha lá. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Humildes aqui não é andar tudo rasgado, tudo sujo. Não é esse tipo de humildade não. Acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmo. Peça direção e sabedoria que venha do alto, né? Olha lá. Não sejais sábios em vós mesmo. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então é uma condição, ser unânime, né? Ser unânime. Então vamos continuar. Já demos a definição de humildade. Vamos falar mais um pouco sobre humildade. Vemos aqui que a humildade a humildade, estamos no tópico 1, estamos trabalhando no tópico 1, né? Certo estudioso definiu a humildade como a renúncia à imposição de interesses pessoais. Diz que ser humilde significa colocar Cristo em primeiro lugar. Primeiro Cristo. Olha lá, ser humilde. Ele diz assim, esse estudioso aqui, Earsby, Cristo em primeiro lugar, os outros em segundo, os outros companheiros, o teu próximo, o seu irmão em Cristo, né, em segundo lugar, e a si mesmo em último lugar. Tá vendo? A ordem, né? Ser humilde. Acertadamente, Barclay diz também que a humildade provém, primeiro, do conhecimento que temos de nós mesmos. Quem sabe que veio do pó e voltará ao pó não pode ser orgulhoso. Nós estamos falando da minhoca, né? Nós fomos feitos do pó, né? E formou o Senhor o homem do pó da terra e soprou suas narinas e ele se tornou alma vivente, né? Então não somos aquilo. Se a gente morre com poucas horas, devemos ser sepultados, porque ninguém aguenta o mau cheiro. Então não somos nada, um vírus, uma doença, uma coisa já nos abate, já, né? Então não podemos ser orgulhosos. Às vezes a pessoa toma uma posição um pouco melhor, já acha que o outro, né, já menospreza o outro. Então não deve ser orgulhoso. Ponto 2 está assim, da consciência que somos. Então, da consciência que somos criaturas totalmente dependentes de Deus, não podemos viver um minuto sequer sem o cuidado de Deus. Sem o cuidado de Deus, né? Não podemos viver nem um minuto sem o cuidado de Cristo, né? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, né? A misericórdia, a paciência de Deus, a benignidade de Deus é a causa de não sermos consumidos, né? Glorificado e exaltado seja o teu nome. Vamos continuar trabalhando o tópico 1 sobre humildade. O que a Bíblia diz sobre humildade? Não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade,
cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. O dos outros. Então, coloca sempre o outro é mais elevado, né? Então, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4 e 6. O orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios 29 e 23. Provérbios 29 e 23. Mesmo nas alturas, o Senhor cuida dos humildes, mas também distancia dos orgulhosos. Salmo 138 e versículo 6. O Senhor protege os humildes, mas lança os perversos no pó. Salmo 147 e versículo 6. A verdadeira humildade é descrita em Filipenses 2, de 1 a 11. Confere lá, Filipenses de 1 ao 11. A verdadeira humildade é descrita em Filipenses 2, de 1 ao 11. Vamos ver o que está escrito lá em Filipenses 2, de 1 ao 11. Filipenses 2, de 1 ao 11. Está aqui. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, está explicando aí que a verdadeira humildade é descrita nesse capítulo aí de Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo de 1 ao 11. De 1 ao 11. Vamos lá. Não se trata de rebaixar-se nem de ter imagem negativa de si mesmo, mas sim de sequer pensar em si mesmo. A humildade derruba os muros da arrogância, vaidade e orgulho que estão erguidos em nossos corações. Então, cada vez que você se aproxima de Deus, você tem que se sentir mais humilde. Então, quanto mais é dado, mais vai ser cobrado, né? Então, quanto mais elevação, mais você tem que servir em humildade, né? Tem que servir em humildade. No tópico 2, meus queridos, o tópico 2 está aqui. Para haver unidade, é preciso mansidão. Para haver unidade, é preciso mansidão. Então, mansidão, um fruto do Espírito. Mansidão é uma faceta do fruto do Espírito, né? Mansidão, a palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência, né? É isso que transmite esse conceito. Uma pessoa que tem ternura, é gentil, é cortês, tem paciência, né? Então, lá no hospital tem os pacientes, ele está lá com paciência para receber as medicações, às vezes sofre os efeitos colaterais, ou então quando está submetido a uma cirurgia vai ter dores depois da anestesia. E o nome dele é o quê? Paciente, né? Mas aqui nós estamos falando sobre mansidão
né, que transmite o conceito de paciência também, a mansidão, né? A mansidão como uma das qualidades do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É o Gálatas 5:22. Mansidão é o amor suportando a ofensa. Mansidão é o amor suportando a ofensa. A pessoa vem, né, te ofende e você consegue ainda amar essa pessoa. Agora eu vou falar uma coisa. Se você não tiver com o Espírito Santo dentro de você, verdadeiramente, se você não nasceu de novo, se você não é realmente um crente, você parte para cima e não tem nada de mansidão, né? E isso não condiz com a vida de um cristão. A gritaria também, não. A gritaria. Eu vou até aqui abrir um parênteses aqui sobre um acontecimento que aconteceu na empresa e então ali o Senhor me provou a minha paciência. Às vezes você está pregando mansidão, aí você prega mansidão e o Senhor vai lá e prova você para ver se você é manso mesmo. E teve lá um desentendimento entre um colega de trabalho, e ele é um subalterno meu, né? E ele não entendeu algumas coisas de ordem que eu repassei a ele, e por incrível que pareça, o nome dele no fim tem assim o sobrenome Paz, né? Eu vou falar um nome fictício, nós estamos na internet, né? João Paz, né? O João Francisco da Paz, né? Então, essa pessoa não tem paz não, porque ele me tirou do sério e quando eu vi assim, eu já estava saindo do sério também com ele e o Espírito Santo falou assim diretamente ao meu coração: cadê o exemplo? Você não pode. E ele me corrigiu na hora, assim. Eu falei para essa pessoa: não faz isso, não faz isso, eu preciso te amar, não faz isso. E eu estava assim, eu fiquei. Olha, eu não sei, eu fiquei tão mal, tão mal. Mas aí depois o Espírito Santo foi me confortando, foi me confortando. Depois passou-se uns dias ainda, eu fiquei ainda com rancor. E aí o Espírito Santo foi me corrigindo, falou: você não pode ficar assim, porque se você não perdoar, o Pai Celestial não te perdoa. Então foi indo, eu fui pedindo ao Senhor, ele foi tirando, eu perdoei nele, passei uma borracha e pronto. Isso é ser manso. Mas quem foi que produziu essa mansidão dentro de mim? O Espírito Santo. Porque se não for o Espírito Santo, você faz coisas que você não acredita nem em você. Não é? Então é o Espírito Santo que faz isso. Quando o Espírito mora dentro de você, você tira todo o rancor, todo o ódio, toda a raiz de amargura. Toda a raiz de amargura, né? Toda a raiz de amargura. Hebreus 12:15. Hebreus 12:15 diz assim, ó. Olha o que Hebreus 12:15 está dizendo aqui. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Então, quem tem o Espírito Santo não pode deixar a raiz de amargura crescer dentro da pessoa. Não pode, né? Se diz que é cristão, a raiz de amargura tem que passar longe. Então, nós estamos trabalhando a faceta mansidão, do fruto do Espírito. Mansidão. Mansidão, ser manso não tem a conotação de ser desalentado, desanimado, mole, fraco ou destituído da energia ou força moral, né? Aquela pessoa porque eu sou manso e aí ele é mole. Não, tem que ser enérgico, mas saber a medida certa e o momento certo de mostrar o seu modo enérgico de ser, né? Com muita gentileza, ternura, mas ele tem que mostrar esse lado, né? Com muita brandura, né? Né? Mansidão é a combinação de força e suavidade. Combinação de força e suavidade. Quando temos plautes, mansidão, quer dizer no grego aí, plautes, mansidão, tratamos todas as pessoas com
com cortesia perfeita. Com cortesia perfeita, reprovamos sem rancor, argumentamos sem intolerância. É fácil? Não é não. Mas se o Espírito Santo estiver dentro de você, ele ministra dentro da tua vida. Porque você fala assim, Senhor, assenhora a minha vida. Paulo disse assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive dentro de mim. Se o Senhor Deus vive dentro de você, Deus, o Senhor Jesus não é Deus? É Deus. O Espírito Santo é Deus? É Deus. E se ele vive dentro de você, é ele que faz essas coisas. Argumenta sem intolerância. Enfrentamos a verdade sem ressentimento. O que é enfrentar as pessoas às vezes nos corrige, nos critica de alguma coisa que a gente fez errado e ele fala na frente e você não revida, você aceita, a pessoa fala os desaforos, você está errado e você aceita a verdade sem ressentimento, sem ficar com raiva da pessoa, né? Iramos, mas não pecamos, ficamos com raiva, mas não, né? Iramos, mas não pecamos, somos gentis, mas não fracos. Exemplos bíblicos de mansidão. Mansidão não é fraqueza. Mansidão não é fraqueza, mas sim poder sob controle. Poder sob controle. Se você não está enquadrado, ou eu não estamos enquadrados nisso, estamos fora da mansidão. Mansidão não é fraqueza, mas sim poder sob controle. Moisés é um exemplo. Moisés, antes de ser transformado, né, de um transformado, ele era um homem que matou um egípcio, né, enterrou na areia, e era um homem violento, ele usava a força do braço. Mas depois que ele veio e o Senhor Deus fez uma obra no coração dele, ele já mudou totalmente. Então agora ele já tinha aí a força sob controle, né? Os próprios irmãos dele lá quiseram, né, discutir e ele manteve-se calmo, né? Arão e Midian, né? E o próprio Jesus Cristo também, manso, Mateus 11, 29. Jesus Cristo era manso e humilde de coração, né? Manso e humilde de coração. Mateus 11 e 29. Mateus 11 e 29. Vamos ver lá. Mateus 11 e 29. Mateus 11 e 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aqui está aquele versículo que eu tinha que procurar no início, né? O jugo de Jesus. É esse aqui. Não é o Sermão do Monte, não. É isso aqui. É o jugo de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? Jugo é uma peça de madeira que ela é trabalhada com a curvatura no formato do pescoço do boi. Então, é 2 lugares que essa madeira tem, uma madeira de tamanho médio, que faz uma curva, um convexo, de uma curva, corta-se a madeira meio que arredondada, meia lua ali, meia cana, para encaixar o pescoço do boi. E depois coloca-se umas travas, ou de corda por baixo, ou 2 madeiras laterais no pescoço do boi. Para que isso? Para domesticar o boi, para que ele faça trabalhos na agricultura. Então, ele tem muita força, mas ele precisa ser domesticado, né? Domesticado, né? Então, o Senhor pegou esse exemplo dos bois e disse, tomai o meu jugo. Então, é uma liberdade assistida. Nós somos, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente você é livre. Livre do quê? Das garras de Satanás, mas você está preso também com Jesus, né? Então, o jugo de Jesus tá vendo que é leve, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso. Olha lá, um Deus falando, aprende de mim que sou manso e humilde de coração,
e encontrarei descanso para vossas almas. Quantas pessoas não têm descanso para a alma? Porque não quer o jugo de Jesus. Não quer, não. Ah, não, ser crente, essas regras, então não tem paz na alma. Esse é o problema. Né? Não quer a cadência do Senhor, o andar em cadência, não quer. Né? Não quer as regras, não quer. Ele quer viver na lavante, a vontade. Então, aí não tem paz na alma. Mas aí ele está ensinando aqui, ó, e encontrarei descanso para vossas almas. Amém, meus queridos? Agora vamos falar do tópico. O Senhor Jesus também ele deu um exemplo de mansidão quando ele expulsou os cambistas do templo. Ele expulsou os cambistas do templo. E creia que ele usou a mão para derrubar as mesas, mas ele tinha um chicote também. Imagina para que foi o chicote, né? Então ele era manso, mas ao mesmo tempo enérgico, sob medida, a mansidão sob medida, sob controle, né? Então não é que você é fraco, covarde, tímido, não é isso. Mansidão não é isso. Às vezes, para os não crentes, eu estou falando assim, porque como ouve, eu estou falando na internet, se alguém da empresa ouvir essa mensagem e quando eles me verem daquela maneira, sem revidar, e falar, esse daí é um fraco. Não, para os não crentes pode ser até fragilidade, covardia, mas para os crentes que estão regidos pelo jugo de Jesus é diferente. Você está honrando a Cristo, sofrendo o dano emocional pelo seu amor ao Evangelho, ao nome de Cristo, você está honrando a Cristo, né? Então, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso, né? Manso. O tópico 3 está acima. O tópico 3, vamos lá no tópico 3. Nós falamos sobre a mansidão. Agora nós vamos falar sobre a longanimidade, né? Longanimidade. Tópico 3 está aqui. Para haver unidade, então tudo isso corrobora, tudo isso direciona para a unidade da igreja. Então são fatores que são direcionados, devem ser cultivados para a unidade da igreja, Então, a virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Então, às vezes sofremos desaforo, né? Tem gente que fala, eu não levo desaforo para casa, né? Então não nasceu de novo ainda. Então não tem o Espírito Santo ainda dentro de você, porque é o Espírito Santo que faz produzir a longanimidade. Nós, seres humanos, não temos capacidade de produzir longanimidade, paciência, longânimo, né? Só o Espírito Santo dentro de nós. Aí você olha para o céu na hora que estão te afrontando e fala, Senhor, me dá graça. O velho Adão, às vezes, quer se desenterrar, sabe? A terra balança assim, ó. E o velho Adão quer porque quer se ressuscitar. Ele falou, ô Adão, você morreu. Você morreu. Você lembra que você morreu? E você, o Senhor, me dá graça. E vai pedindo. Aí, então a Bíblia fala assim, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Às vezes é a tentação do diabo. Tentação para destruir a família, para destruir o relacionamento, para destruir o seu ambiente de trabalho, para destruir até mesmo o relacionamento dentro da igreja. Cuidado com isso. Vigiar e orar. Né? A longanimidade. Então vamos falar sobre longanimidade. É o último tópico. Né? Vamos falar sobre a longanimidade. Longanimidade Crisóstomo dizia que a longanimidade é o espírito que tem poder de vingar-se, mas nunca o faz. Então, você tem razão e tem poder de acabar com o outro,
né? Mas você não faz. Você não faz. O Espírito Santo está dentro de você, regendo você. Ele administra o teu espírito. O Espírito Santo que está dentro de você, você é um templo do Espírito. Eu, você, somos templo do Espírito Santo e ele está administrando dentro de você. Então, a longanimidade só pode ser produzida pelo Espírito Santo dentro do ser humano. Porque diz assim, não se coloca vinho novo, aleluia, em odres velhos. O odre tem que estar novo para receber o vinho novo. E o vinho novo é o quê? É o Espírito Santo dentro da pessoa. Porque se colocar vinho novo num odre velho, ele se rasga, ele não aceita. Não. Então é isso. Vamos lá. É a pessoa que aguenta o insulto sem amargura, nem lamento. Sem amargura, nem lamento. O amor é paciente. Aí o amor é paciente você vai encontrar em 1 Coríntios 3, o capítulo do amor. Né? O capítulo do amor está escrito em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 é o capítulo do amor. Vamos ver se é o 13, o 1 Coríntios 13. Se é o, vamos ver aqui. 12, 13. É o primeiro. Eu estava pensando que era o segundo, não. É o primeiro. 1 Coríntios, capítulo 13, vai falar sobre a suprema excelência do amor. Né? Então, é isso. Vamos lá. Lições da longanimidade. Número 1. Como Deus é longânimo para conosco. 1 Timóteo 1, do 12 ao 16. 1 Timóteo, do 1 ao 16. Então tá lá. E dou graças ao que me tem confortado a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel pondo-me no ministério. Paulo dizendo, né? A mim que dantes fui blasfêmio, ele perseguia a igreja, e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então vemos aí uma longanimidade exercida por Deus na vida de Paulo. Assim devemos ser longânimo para com os nossos semelhantes. Efésios 4:2. Efésios 4:2. Efésios 4:2. Vou achar o Efésios 4:2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Né? Então, suportar uns aos outros em amor. Então, nós estamos trabalhando aí o tópico 3 sobre longanimidade. Sobre longanimidade. Né? Sobre longanimidade. Suportando-vos uns aos outros. Suportando-vos uns aos outros. Temos de ser longânimo e amorosos com todas as pessoas e não retribuir mal por mal. Romanos 12. Romanos 12 e versículo 17 ao 21. Romanos 12, versículo 17 ao 21. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Isso está dizendo
que você não pode fazer justiça com as suas próprias mãos, né? Você deve só, talvez ficar irado, mas entregar para o Senhor a causa. E Ele resolve da maneira melhor que Ele pode, né? Então, querer fazer justiça com as próprias mãos não está certo para um cristão nascido da água do Espírito, né? Deixar o Senhor que Ele faz a vingança. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É assim, né? Então, na escola dominical, a gente tem que colocar em prática. A Bíblia diz assim, tornai-vos, pois, não somente ouvintes, mas praticante. Praticante. Tornai-vos, pois, não somente ouvinte, mas praticante. Então, não. Lê, relê e lê de novo. Mas não muda em nada. Não muda em nada, né? Então não pode. Tem que mudar. Tem que mudar. Então, meus queridos, tem que ter a mudança, né? Nós temos que ser idôneos, maduros na fé, né? Tá lá na leitura bíblica em classe, no versículo 12 de Colossenses 1 e 12, tá dando assim, tá escrito assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneo. Essa palavra idôneo, irmãos, ela nos remete à maturidade cristã. Maturidade cristã. Então, quando você é maduro, você recebe o mantimento sólido. Olha que está escrito em Hebreus 5 e 10. Se você é maduro, agora se você não é, também tem Pedro 2 e 2. Olha, Hebreus 5 e 10. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, a pessoa de tanto ler, de tanto ter relacionamento com Deus, Deus abre a mente dela de tal maneira, de tal forma, que ela entende perfeitamente a direção de Deus, né? Ela entende perfeitamente a direção de Deus. Ela tem os sentidos exercitados. O sentido dela, o interior, o intelecto dela é voltado de tal forma que ela discerne o que é bem, o que é mal, ela sabe discernir as coisas. Ela não anda como um cego às apalpadelas, assim, não. Ele tem direção, né? Tem direção. O Senhor fala com ele e ele vai andando. Ele lê a palavra e entende, né? Agora tem lá, 1 Pedro 2 e 2, desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, né? Então, quando viemos para os caminhos do Senhor e nos regeneramos em Deus, Deus nos regenera, né, pela pessoa do Espírito Santo, né, pelo sacrifício feito na cruz do Calvário. Então nós temos que prosseguir em conhecer, né, desejar o leite afetuosamente como meninos, né, com vontade, com fome da palavra, né? Então, lá em Oséias 6 e 3 está assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6 e 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Em 2 Pedro 3 e 18, está assim: antes crescei na graça e no conhecimento. Isso fala de maturidade cristã. Tem também 1 Coríntios 14 e 20. 1 Coríntios 14 e 20 diz assim, Paulo diz assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento.
Não sejais menino no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. É a doutrina de Paulo aí aos Coríntios, né? Então, meus queridos, vamos finalizar aqui a lição sobre longanimidade. Longanimidade, né? Nós estávamos falando sobre longanimidade, né? Jesus, o maior exemplo, porque para isto sois chamados, pois também, Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as pisadas, o qual não cometeu pecado, nem da sua boca se achou engano, o qual, quando injuriava, não injuriava, né? E quando a padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Está escrito em 1 Pedro 2, do 21 ao 23. Então, meus irmãos, a aula de hoje nós vamos terminar, né? Agradecemos a Deus por esse momento em que desfrutamos da sua santa palavra, né? E essa palavra possa achar guarida no seu coração. Nós aprendemos aí sobre os inimigos da unidade da igreja, né? Os inimigos da unidade da igreja, que foi a desigualdade, está escrito lá em 1 Coríntios 12, né? O descontentamento, né? A pessoa fica sempre descontente dentro da casa de Deus, nunca nada está bom, reprova tudo que o pastor fala e ela está sempre descontente. Isso é um inimigo para a unidade da igreja, ou não é, né? O desprezo, não quero saber, não vou com a sua cara, e despreza, e sabe? E a desigualdade, né? Achando que eu sou melhor e não preciso do outro. Não, isso são inimigos da unidade da igreja. Inimigos da unidade da igreja. Depois nós falamos sobre as características do fruto do Espírito, usando 3 facetas. São 9, lá em Gálatas 5:22, e eu disse que existe um fruto, é o fruto e não os frutos, né? Os frutos está errado, não coloca assim no plural, é o fruto. Gálatas 5:22, né? Então nós falamos sobre humildade, da onde vem essa palavra humildade, né? A palavra humildade vem da origem humilis, humus, do latim, que perto da terra, coisas ligadas ao solo. E a definição da palavra humildade foi isso. E também o que a Bíblia diz sobre humildade, foi ensinado isso. E a verdadeira humildade, o que é ser humilde, né? Quero deixar aqui um versículo, fechar aqui, né, com a aula. Suportando-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros. Vamos ver aqui. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então aí está o ensinamento de Paulo aos crentes de Colossenses e também para nós. Está escrito em Colossenses, capítulo 3 e versículo 13. Então, meus irmãos, que o Senhor abençoe a cada família, né, neste dia, e todos que vão ouvir esta aula de hoje, né? Eu estive usando aqui os subsídios a fonte foi alguns irmãos que colocam um subsídio para nós. A lição próxima, meus queridos, será datada para o dia 21 de junho de 2020, no próximo domingo, querendo Deus, né? Todas as vezes que vamos fazer alguma coisa, a Bíblia nos ensina que devemos dizer, se Deus quiser, porque o dia de amanhã não nos pertence. Então, querendo Deus, né, teremos uma outra aula
E o tema da aula é assim, a conduta do crente em relação à família, né? Como que governa a família, né? Ensina o teu filho no caminho que deve andar, que quando ele ficar grande não se desvia, né? Então tem várias coisas para a gente aprender na aula que vem, que o tema é a conduta do crente em relação à família. Como que você deve se, como deve ser a sua conduta, né, dentro da família. Aí a gente vai achar lá que governe bem a sua família, né? O obreiro só pode governar, só pode exercer é, um cargo na igreja se ele governa bem a família dele. Se a família dele está toda desmantelada, vou falar assim, um termo mais chulo, né? Não é certo, né? Tem que acertar em casa e depois ir lá administrar a igreja do Senhor. Amém, meus queridos? Senhor, meu Deus, te agradeço, Senhor, por esse momento de sublimidade, aonde tu se fez presente. Eu estive agora, meu Deus, ministrando esta aula, usando alguns subsídios, meu Deus, que nós temos, meu Deus, mas a direção foi tua, meu Deus, que essa palavra, este ensino possa, Senhor, meu Deus, ter vidas transformadas e edificadas. Peço, Senhor, pela saúde dos nossos irmãos, pelas famílias, meu Deus, do nosso país, pelo presidente da nação, meu Deus, sara a nossa terra. Eu te peço no teu nome, Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a vida econômica do nosso país, meu Deus, e nos guarda no decorrer desta semana, meu Deus. Eu te peço e te agradeço no nome santo do Senhor. Amém, meus queridos. Até a próxima aula, querendo Deus.